Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui. Bom, nós temos aqui então, olha só, seja o subespaço vetorial, W, que são x, y, z pertencente a R3, tal que x menos y mais z tem que ser igual a zero e 4x menos y menos z tem que ser igual a zero. Ou seja, essas três coordenadas que você tem aqui para esse elemento do W tem que atender essas duas equações ao mesmo tempo. Bom, e aí ele pede, né, determine item A, uma base de W, item B, a dimensão de W, e o item C, o vetor V, que é 4, 10, 6, escrito na base encontrada no item A. Bom, antes de fazer, eu vou pedir para você pausar, tentar fazer, e depois você compara a sua resolução com a minha. Além disso, já deixa logo o seu curtir, antes que você esqueça, e também inscreva-se no meu canal. As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, e às vezes até na sua pós-graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos rumo a 100 mil inscritos. Então, vem aqui agora, vou imaginar que você já pausou, que você tentou, então vamos fazer, olha só. Quando nós temos um exercício desse tipo, onde nós temos que esse x, y, z, ele tem que atender as duas equações ao mesmo tempo, né? Essas duas aqui, como é que a gente vai resolver? Bom, fazendo aqui uma interpretação geométrica, se a gente lembrar da geometria analítica, eu sei que isso aqui vai ser um plano e que isso aqui vai ser um plano. Esse plano aqui, ele vai ser de tal maneira que ele vai ter interseção com esse, que vai ser uma reta, tá? É como se esses planos eles estivessem assim, ó. Ele tem aqui, por exemplo, ó, imagina que isso aqui é uma folha de papel que se estende, né, indefinidamente. Você imaginar que é um plano, né? Aí você imagina uma outra folha de papel assim, ó, cortando, ó. Deixa eu voltar para cá, para você ficar um pouquinho mais bonito aqui, ó. Olha só. Ó, deixa eu tentar fazer um negócio bonitinho aqui. Tá? Depois eu apago ali e coloco uns pontilhados. Então imagina aqui, olha só, que nós vamos ter uma interseção aqui, certo? E aí você tem que imaginar isso aqui assim, ó. Nós temos aqui a parte que você não vê, né, que tá por trás lá. Aí esse plano aqui, ó, essa interseção que eu tô marcando aqui é justamente a interseção dos dois planos, que vai ser uma reta, né? Então, dado aqui, ó, essa parte aqui é a interseção dos dois planos. Então, imagina duas folhas de papel se cruzando, tá? E a interseção dessas duas folhas de papel vai ser uma reta, beleza? Então, essa aqui é a ideia. Ali também estaria sem visualizar, né? Se eu tô vendo esse plano... Ops, deixa eu voltar para cá. Se eu tô vendo ali, ó, ali também estaria sem, olha só, visualizar. Então, você teria uma situação assim, né? Dois planos se cruzando. Não ficou tão bonito o desenho, mas eu acho que você entendeu a ideia. Bom, vamos então agora fazer esse exercício. Para a gente poder determinar uma base para W, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essas duas equações. Nós temos x menos y mais z igual a zero. E nós temos 4x menos y menos 4x menos y menos z igual a zero. Nós temos então três incógnitas, né, que é x, y, z, e duas equações. Então isso aqui dá um sistema que é homogêneo, né, porque nós temos aqui o resultado sendo zero nas duas equações. E esse sistema também ele vai ser possível e indeterminado. O que faz até sentido, porque se a interseção é uma reta tem infinitos pontos, então faz sentido que você tenha infinitas soluções desse sistema aqui, né? Então ele é possível e indeterminado. Para a gente resolver, como nós temos três incógnitas e duas equações, vai ter uma variável que vai ser uma variável livre, né? Que digamos que vai ser a z, né? Então, se eu faço z igual a t, né? Onde esse t é um número real, né? Como é que fica isso aqui? Isso aqui vira um sisteminha que eu posso fazer o seguinte, ó. Pode ficar x menos y mais t igual a zero e 4x menos y menos t igual a zero. E eu posso, então, arrumar esse sisteminha para ficar assim, ó. X menos y é igual a menos t e 4x menos y é igual a aqui mais t, né? Porque vai passar menos t para lá, então vai ficar mais t. Então, você vai achar x e y em função de t, certo? T é um número real, né? Genérico. Você vai achar x e y em função de t. Então, para resolver isso daqui, você pode fazer pelo método que você achar melhor. Aqui, o método legal seria fazer pelo método da soma, né? Vou multiplicar por menos 1 essa equação aqui de cima. Vai ficar menos x mais y igual a t, né? Porque menos t vezes menos 1 vai dar mais t. Embaixo você não fez nada, conserva 4x menos y igual a t. E aí, pelo método da soma, a gente soma essas duas equações, né? E aí, quando a gente somar essas duas equações, o que vai acontecer aqui? Bom, esse mais y com esse menos y vai simplificar.
E quando você somar 4x menos x, né? Você vai estar subtraindo, então, na verdade. Então, 4x menos x vai dar 3x. E aqui vai dar o quê? Vai dar 2t. Então, você já sabe que o seu x é igual a 2t sobre... desculpa. Isso. 2t sobre 3, né? 2/3 de t. Belezinha? Então, tranquilinho. Se a gente achou que x é isso aqui, a gente escolhe qualquer uma das duas equações do sistema que temos aqui, substitui x e acha y, né? Vamos escolher, acho que a mais fácil é essa daqui, né? Vamos escolher ela. X menos y é igual a menos t. O nosso x a gente calculou que é 2/3 de t, aí menos y igual a menos t. Então, o nosso menos y vai ser igual a menos t, que está lá de cá, e esse cara passa para lá, menos 2/3 de t. Vamos resolver isso aqui, ó. Vai dar menos y. Eu posso, na verdade, logo de uma vez, multiplicar tudo por menos 1 aqui, ó. Aí vai ficar mais fácil aqui, vai ficar y igual a mais t, né? Porque tudo vai ficar positivo, mais e mais, né? Porque está multiplicando por menos 1 cada termo desse. Aqui vai ficar 2/3 t. E aí nós vamos ter o seguinte, y vai ser igual a... Bom, aqui, ó, é como se fosse um MMC, o denominador é 3, aqui o denominador é como se fosse 1. O MMC entre 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1 dá 3. E 3 vezes t, 3t. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 2t, 2t. Então, a gente acha aqui que o nosso y ele vai ser igual a 5t sobre 3. E nós achamos, então, o nosso... nosso 5t sobre 3. Então, aí nós achamos o nosso y também. Ou seja, né, achamos y em função de t, x em função de t é a variável z, né? T é um número real qualquer. Então, como é que fica o nosso w, na verdade, né? O nosso w, ele pode ser escrito assim, eu vou até colocar aqui, ó. O w pode ser escrito assim, xyz pertencente a R3, tá o quê? Em vez de escrever as duas equações, como está aqui, ó, x e y, atender essas duas equações é a mesma coisa de você fazer o seguinte, ó. Você vai ter x igual a 2t sobre 3, y igual a 5t sobre 3 e z igual a t, onde esse t vai ser um número real. Aqui vai ficar meio apertado, né? Mas deixa eu colocar aqui assim, ó, z é igual a t, certo? Vou botar aqui para cá. Onde esse t aqui vai ser o número real, então eu só vou colocar assim, ó, só para vocês entenderem. Aqui não vai ficar legal porque eu queria colocar aqui assim, ó, que esse t ele pertence aos números reais, tá? Vamos lembrar disso, certo? Era para ficar aqui dentro dessas chaves aqui, mas não coube aqui no meu espaço. Mas vocês entenderam. Então você pega um número qualquer para t, um número real qualquer, você vai ter a coordenada z. Aí você bota esse mesmo número que você escolheu para z, sendo esse t, você calcula 5/3 dele, vai ter y, 2/3 dele vai ter x. Então w dá para escrever assim. E aí se ele pede agora uma base de w, o que é uma base? Tem que ser um conjunto que gere, um conjunto de vetores que gere w que seja ali. Bom, mas se você analisar então, ó, o seu x, y, z, que ele vai ser igual a, né? O seu x é 2/3 de t, o seu y é 5/3 de t e o seu z é t, né? Você só substituir o x, y, z. Bom, mas espera lá. Se a gente bota t em fator comum, né? T é o produto por escalar aqui, aliás, né? Não fator comum. Mas eu boto o t aqui como o produto por escalar, t que multiplica o seguinte. T multiplicando na primeira coordenada vai dar t vezes 2/3. T multiplicando na segunda coordenada vai dar 5/3 vezes o t, né? E t multiplicando na terceira coordenada é como se fosse t vezes 1 aqui, ó, para dar esse t. Então, e se lembra que t é um número real. Então, você conseguiu escrever, olha só, o seu valor, que é um elemento qualquer do seu w, como sendo t vezes esse vetor. Então, na verdade, esse x, y, z é uma combinação linear apenas desse vetor aqui, ó. Desse vetor que você está colocando desse lado. Não sei como que você quer chamar disso, vou chamar de u, por exemplo, certo? Então, veja bem, se eu faço esse conjunto B como sendo apenas esse vetor, que é o vetor 2/3, 5/3, 1, esse conjunto gera, né, esse vetor aqui, esse conjunto B, então ele vai gerar o nosso W, porque você pega qualquer elemento de W, pode ser escrito como combinação linear dele, né? Basta você multiplicar isso aqui por um certo número real, você vai ter, então, aquele x, y, z que você quer do W. E, além disso, um conjunto que só tem um elemento, né? Ele é um conjunto que só tenha um vetor
ele é LI, desde que esse vetor não seja um vetor nulo. Então, esse W aqui, ó, esse W não, esse B, ele gera W e B é LI. E a gente sabe que se você tem um conjunto que gera W e que também é LI, então ele é base, né? Então, disso aqui a gente vai ter que B é base, certo? Beleza. Ok. Feito isso, né? Agora vamos para o outro item, né? Lembrando que esse exercício aqui tem várias respostas, tá? Não existe só uma única base para um subespaço vetorial. Um subespaço vetorial podem ter infinitas bases, né? Você pode encontrar várias aí. Essa que eu encontrei foi essa daqui, né? O importante é que ela gere e que ela seja LI, né? Então, ok. Bom, item B, a dimensão de W. Aí é tranquilo. O que é a dimensão de um subespaço vetorial? É o número de elementos da base, né? Todas as bases de um subespaço vetorial vão ter o mesmo tamanho, né? A mesma quantidade de elementos. Então, mesmo que você ache um vetor diferente, que não seja esse daqui, vai com certeza achar um elemento só, tá? Um B que vai ter um elemento só. Então, a dimensão... Isso aqui foi o nosso item A. Eu esqueci de colocar isso, né, gente? Deixa eu ver aqui se eu botei lá em cima. Eu nem botei. Então, esse aqui foi o nosso item A. O nosso item B, que é de a dimensão. Então, vamos botar aqui, ó. O nosso item B aqui, deixa eu botar. Ó, o nosso item B, que vai ser a dimensão de W, que é, por definição, o número de elementos da base, né? E todas as bases vão ter a mesma quantidade de elementos, né? Que vai ser 1. Então, a dimensão desse subespaço vetorial aqui é 1, porque só tem um elemento nessa base. Item C, então veja, mesmo que no item A você ache um vetor diferente do meu, vai com certeza achar uma base que só tem um elemento, tá? Se você achou mais do que isso, tem alguma coisa errada aí. E o item C, que ele pede o seguinte, ó. No caso, determine, né? O vetor V, que vai ser 4, 10, 6, escrito na base encontrada no item A. Então, obviamente, o item C vai depender do item A, né? Se você achar diferente, você vai achar uma resposta diferente da minha. Então, o vetor 4, 10, 6, escrito como naquela base, né? 4, 10, 6? Deixa eu só conferir. 4, 10, 6. Então, vamos lá. Olha só. Nós vamos ter aqui o vetor V como sendo 4, 10, 6. E ele quer escrito naquela base. Ou seja, o que significa dizer que você quer o vetor V escrito na base, né? Você quer o vetor V escrito como combinação linear dos elementos da base. É isso. Então, veja, eu quero fazer o nosso 4, 10, 6 como uma combinação linear, ou seja, como é só um vetor, só vai ter um escalar, né? Um certo valor t, né? Multiplicado por 2 terços, 5 terços, 1, né? É o vetor 2 terços, 5 terços, 1 cada base. Então, se eu conseguir pegar 4, 10, 6 e escrever desse jeito, eu vou ter escrito 4, 10, 6 como uma combinação linear dos vetores da base, que no caso só tem um, né? Acabou minha folha de papel aqui. Mas tá tranquilo, olha só. Todas as coordenadas tem que dar certinho, né? Então, ó, t vezes 2 terços, olha só. T vezes 2 terços, que vai dar 2 terços de t, tem que ser igual a 4, certo? Então, quanto é que vai ser esse nosso t, né? O t vai ser igual a 3 vezes 4, né? Que o 3 está dividindo, ele então passa multiplicando. E o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós vamos ter 3 vezes 4, 12. E 12 dividido por 2, 6, né? Então, esse t tem que ser 6. Aí, veja, esse t tem que ser igual para todos os itens aqui, tá? Então, se eu colocar 6 aqui e fizer 5 terços vezes 6, tem que dar 10. Se eu colocar 6 aqui e multiplicar por 1, tem que dar 6. Eu já estou vendo que é. Se isso acontece, então o t ele pode ser calculado, e aí você vai ter aquele cara como um vetor que é escrito naquela elemento daquela base, né? Então, veja que vai dar justamente isso, ó. Se você calcular aqui, ó, vamos só colocar e depois a gente confere, tá? 4, 10, 6 pode ser escrito como combinação linear da base da seguinte maneira. Vai ser 6 vezes 2 terços, 5 terços e 1. Mas vamos conferir que dá certo, né? 6 vezes 2 terços a gente já viu que dá 4, né? Porque a gente já fez a conta para dar certo, né? Agora, 5 terços vezes 6, será que dá 10? Bom, 6 vezes 5 terços, 3 por 6 vai dar 2, e 2 vezes 5 dá 10. Então, confere, né? Dá certinho. Aqui não preciso colocar mais esse igual. Então, a segunda coordenada deu certinha. E a última é até mais fácil, né? Porque 6 vezes 1 vai dar 6, né? Então, de fato, dá para escrever 4, 10, 6 como combinação linear da base que eu encontrei, fazendo 6 vezes 2 terços, 5 terços, 1. Beleza? Então, isso aqui resolve o exercício. Por que eu estou falando essa questão de que o t tem que ser igual, né? Multiplicado para cada uma das coordenadas, tem que dar o mesmo t, né? Porque, por exemplo, deixa eu só tentar...
sublinhar aqui para você. Então, isso aqui é a resposta, que claro, né, se você achou uma base diferente no item A, o seu item C vai ser diferente. É importante essa questão porque, por exemplo, digamos que aqui, ao invés de ser 4, 10, 6, fosse 4, 8, 6, vamos supor, né? Aí quando você fosse, você veja que eu só mudei o meio aqui, né? A segunda coordenada, que é o y. Esse cara, 4, 8, 6, se você pegasse só o 4, né? E aí você igualasse a 2/3, né, de t, e fizesse toda a continha, você ia achar t igual a 6 do mesmo jeito. Só que aí quando você fosse fazer a conta, né? 6 vezes 2/3 ia dar 4, só que 6 vezes 5/3 não ia dar 8, ia dar 10. E 6 vezes 1 ia dar 6. O que isso ia querer dizer para você? Que esse carinha não podia ser escrito como combinação linear da base multiplicando por 6. Na verdade, não teria como você escrever esse elemento, esse vetor 486, como uma combinação linear dessa base. Por quê? Porque esse cara 486 nem pertence ao W. Ele não faz parte do seu subespaço vetorial W, né? Se você quiser ver isso, é só você analisar. Ó. O seu x é 4, o seu y é 8 e o seu z é 6, né? Então, 486. Veja como é que não vai pertencer aqui, ó. Só você quiser fazer aqui, ó. Era 4, era o x, 8 era o y e 6 era o z, né? Ops, vou botar aqui, ó. Veja como é que não vai dar certo, ó. Testa aqui a primeira equação. X menos y, então 4 menos 8, mais 6, né, que é o valor do z. Tem que dar zero, mas vai dar zero isso aqui? Olha só. 4 menos 8 dá menos 4, e menos 4 mais 6 dá 2. Opa, deu 2, era para dar zero. Então você já não atende essa equação. Então já vejo que esse cara não faz parte do W, né? Então não é à toa que não dá para escrever ele como combinação linear dos elementos da base. E aqui é a mesma coisa, ó. Você joga aqui, ó, 4 vezes 4 vai dar 16, menos 8 e menos 6, né? Aí vai ficar 18, menos 16, desculpa, 16 menos 8 vai dar 8, e 8 menos 6 dá 2, né, de novo, ó, e aí não dá 0, né? Então esse cara não faz parte do nosso W, né? Mas enfim, aqui foi só para você entender por que você tem que ter aquele t sendo igual, né? Para multiplicar pelas 3 coordenadas e dar o vetor que você quer. Então, feito isso, resolvemos o exercício. Diz aí qual foi a sua solução. Se ficar com dúvida, bota na seção de comentários. E aproveita agora que você fez esse exercício e faz um outro parecido para você poder treinar. Que é esse aqui, ó, que eu vou deixar para você, ó. Esse exercício aqui, ó. Deixa eu colocar. Tá aqui. Mudei só a expressão ali para as duas equações que você tem definido W, né? São os dois planos. O exercício mudei também o V, né? E aí eu só pedi para você achar esse V como escrito em uma base de W, né? Então, faz esse exercício. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. E na descrição do vídeo eu vou colocar a resposta, tá bom? Não esquece de deixar o seu curtir. E se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, por quê? Inscreve-se. As minhas videoaulas vão ajudar você, tenha certeza disso. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de álgebra linear. Até mais e tchau.